Bom dia, queridos, paz seja convosco, tudo bem com você? Vamos para mais um vídeo, para mais uma palavra de Deus para os nossos corações. Queridos, eu dei assim uma pausa esses dias nos vídeos, porque há algum tempo eu venho orando ao Senhor, conversando com Deus, perguntando algumas coisas, esperando algumas respostas. E a semana passada Deus veio assim, convergindo situações e conversas e pessoas, e eu entendi da parte de Deus que era a hora de fazer isto. Aguardei o tempo certo, aguardei a hora certa, e como eu disse, Deus veio convergindo situações que confirmaram isso. E eu acho que hoje é o tempo, hoje é a hora de começar a falar sobre isso e ter pessoas sendo abençoadas através desta palavra, sendo fortalecidas. Hoje, 7 de fevereiro de 2022, fazem exatamente um ano da morte do meu esposo, o falecimento dele. Ele foi acometido por Covid, foi internado e com 4 dias ele veio a falecer, né? 4 dias de internação ele veio a falecer. Foi um momento muito difícil para mim, enquanto esposo, um momento difícil para os nossos amigos, para os meus filhos, para nossa família, para nossa igreja. Foi tudo muito difícil para nós. A perca é muito dolorosa, não é fácil para ninguém. É muito difícil porque não tem um velório, a gente não tem o tempo de despedida, nem de nada disso. E nesse um ano nós viemos vivendo um dia de cada vez, é assim que nós ainda vivemos, que eu vivo, os meus filhos, na graça do Senhor. E nesse um ano eu vim conversando com Deus, vim orando e vim dizendo para Ele qual era o propósito de tudo isso, o que Ele queria com tudo isso. Eu aprendi que não há dor sem propósito e Ele me permitiu passar por essa dor que é imensurável, não dá para medir, não dá para explicar, só quem vive sabe. E nesses últimos dias, nesses últimos meses, eu venho conversando com Deus e perguntando se Ele queria que eu falasse sobre isso, se Ele queria que outras pessoas que viveram a mesma experiência pudessem de alguma forma estar se identificando com tudo isso. E vim orando, vim falando com o Senhor, e chegou o tempo, chegou a hora de falarmos sobre o luto. Quantas milhares de pessoas passaram e vêm passando por tudo isso? Quantas famílias, quantas mulheres, quantas esposas, quantas mães, enfim, quantas pessoas vêm enfrentando a dor do luto. Ela, como eu disse, é imensurável, não dá para explicar. Por que tudo isso aconteceu? Eu não sei. Porque Deus quis assim, eu também não sei. Mas o que eu sei é o que está escrito em Isaías, no capítulo 55, os versículos 8 e 9. A Bíblia diz assim: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Queridos, esses versículos eles vêm me acompanhando, assim como alguns outros, vêm me acompanhando no decorrer desse um ano diariamente. E eu venho dizendo exatamente isso para Deus, dizendo: Senhor, eu não sei porque o Senhor quis assim, eu não sei porque o Senhor assim permitiu. Eu me casei com meu esposo, faziam 4 anos e 2 meses quando ele faleceu, era um casamento recente. Nós vivemos muito felizes, eu sei que ele era o melhor de Deus para mim. Sabe quando Deus separa
uma pessoa, o melhor que ele tinha e ele me deu. E isso não é porque ele faleceu que eu tô dizendo isso, porque depois que as pessoas morrem, elas ficam perfeitas, né? São as melhores do mundo, mas não é. Quem o conheceu, quem conheceu a nossa vida, o nosso casamento, é testemunha de que ele era uma pessoa maravilhosa. E como eu sempre disse, ele era o melhor de Deus para mim, né? Nós, nos próximos, em outros vídeos, eu vou contar um pouco mais da minha história, vou contar um pouco mais da minha experiência e com o tempo vocês vão entendendo. Porque eu digo que ele era o melhor, porque eu digo que ele era um presente de Deus para mim. Os meus filhos, a minha filha o amava, ele o amava como pai. Os meus filhos, eu tenho um menininho, né? Vai fazer 3 anos agora em março, quando ele faleceu, quando meu esposo faleceu, o meu filho Benjamin não tinha nem 2 anos ainda, ele ia completar 2 anos. E eu sempre digo isso para Deus, eu digo, Senhor, ele era o melhor que eu tinha, ele era o melhor que o Senhor deu para mim. E eu me lembro que no momento em que ele estava sendo enterrado, o coveiro já estava fechando, cimentando a cova, né, cimentando lá. E eu lembro que eu disse para minha filha, eu disse, filha, ele era o melhor de Deus para nós. Deus nos deu o que ele tinha de melhor preparado para nós. E agora é a nossa vez de entregarmos para Deus o nosso melhor. Deus espera de nós o que nós temos de melhor. Deus quer o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, a nossa melhor oferta, o nosso melhor sentimento, o nosso melhor louvor. É isso que Deus espera de nós. E o que nós, como família, eu, meus filhos, tínhamos de melhor era o meu esposo. E o Senhor pediu o nosso melhor para ele. Então, é uma dor muito grande, é uma saudade muito, muito grande. Eu vou tentar não me emocionar. É uma dor muito grande, porém, queridos, os pensamentos do Senhor, eles são mais altos que os nossos. Nós não sabemos os desígnios de Deus, nós não sabemos os planos, os propósitos, o porquê Ele permite algumas coisas nas nossas vidas. Eu não sei porque Deus quis o meu esposo com tão pouco tempo de casados, ele era tão novo, tinha 32 anos apenas. Eu não sei explicar isso, eu só sei acreditar na palavra. Eu sei acreditar naquilo que Deus tem para falar comigo, aquilo que ele me deixou, aquilo que me deixou revelado. Porque existem mistérios que nós nunca vamos entender, existem coisas que nós nunca vamos compreender. Então, o que me resta é ficar confiante na palavra. E a Bíblia diz, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Nós tínhamos tantos planos, nós tínhamos tantos sonhos, nós tínhamos tantas coisas nos nossos corações, mas os pensamentos do Senhor são diferentes. Nós tínhamos caminhos para trilhar, nós tínhamos coisas para realizar, mas a Bíblia diz que os caminhos do Senhor vão além dos nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, Deus, Ele sempre tem o melhor. Por mais que não pareça, por mais que nos doa, o melhor de Deus vai acontecer. Eu, como eu disse, nunca vou entender porque meu marido faleceu tão cedo, tão novo, porque com tão pouco tempo de casada eu fiquei viúva, mas o que tem me sustentado nesse 1 ano, hoje 365 dias, sem a presença do meu esposo. Ele era muito presente, ele era muito carinhoso, ele era muito atencioso conosco, mas hoje nós temos a presença do Senhor. Hoje nós temos o cuidado dele nos nossos corações, hoje nós temos a proteção do nosso Deus. E você, querido, querido, famílias que têm passado por uma situação como a minha, que nós possamos caminhar juntos nesses vídeos, que nós possamos caminhar juntos nessa jornada, compreendendo a dor do luto, porém o consolo do Espírito Santo. Amém, queridos? Fica um beijo no seu coração, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, sabe que se identificam com essa história, porque nós vamos caminhar juntos
e Deus vai fazer grandes coisas e grande restauração, cura para os nossos corações juntos. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até o próximo.